Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade, assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Então a gente vê aqui a segunda parte da saída do Egito, que é a Parashá Bechalá. Vai começar lá no Êxodo 13, 17 ao 17, 16. A gente faz a leitura aqui. Hoje é o dia 7 de Nissan, de 5.783, 29 de abril, né, de 2023. E diz o seguinte aqui: e aconteceu que quando o faraó enviou o povo para fora, Rabi Shimeon discutiu aqui no versículo uma oração do profeta Abacuque sobre Shigionot. Isso é Abacuque 3:1. Ele disse: por que esta visão de Abacuque é chamada de reza? Título único nos escritos proféticos. Só ele fala isso. Porque encontramos apenas uma oração de Abacuque, não de Isaías ou Jeremias. Para explicar isso, devemos voltar à tradição de que diz que ele era filho da mulher sunamita, que protegeu Eliseu. E assim seu nome contém uma alusão às palavras de Eliseu. Por volta deste termo de tempo, de acordo com o tempo da vida, você abraçará Roquebete, um filho. Isso está lá em 2 Reis 4:16. A promessa foi cumprida, mas a criança morreu imediatamente. Por quê? Porque foi dada a ela e não ao marido. Veio apenas da região feminina. Essa bênção, essa maravilha veio só da região feminina. E tudo que emana do princípio feminino termina na morte. Porque o princípio feminino, ele é a vontade de receber para si mesmo. Eliseu, vendo que a criança havia morrido, entendeu o motivo, e por isso deitou-se sobre a criança, e pôs a boca na boca, estendeu-se sobre a criança, a carne da criança ficou quente. Segundo descrita lá em 2 Reis 14:34. Ou seja, ele relacionou a outra região superior, onde há abundância de vida, sem desenraizar a criança da região anterior, mas despertar um novo espírito do alto e restaurar sua alma. E o menino espirrou 7 vezes, observem, as 7 sefirotes. E o menino abriu os olhos, 2 Reis 14:35. Então aquele menino que foi ressuscitado ali, ele era o profeta Abacuque,
A forma duplicada de seu nome Abacuque, em vez de Abuque, significando abraçado, sugere que ele deveu sua vida a dois abraços, um da sua mãe e outro de Eliseu, um vindo da esfera a qual ele foi preso pela primeira vez e o outro do mais alto grau superior, ou seja, do princípio masculino e feminino. Assim, sua expressão profética assumirá a forma de uma reza, como se saísse do lugar ao qual estava inicialmente ligada, e era sobre Shigionot, literalmente erros, porque no dia em que seu nascimento foi anunciado, era o dia de Ano Novo. Então aqui, ó, o dia que ele ia nascer era o dia de Ano Novo, quando os erros da humanidade são julgados pelo Todo-Poderoso. Nesse caso, aqui há um julgamento de todos os erros. Por isso, quando o espírito de profecia se moveu nele, ele tremeu dizendo: ó Senhor, tenho notícia de você e agora eu temo. Além disso, o fato dele não dizer uma palavra que significa estritamente erro, mas shigniot, mostra que a referência é aos instrumentos musicais, análogos ao uso da palavra em Salmos 7:1. Vamos dar uma olhada aqui no Terrilim 7:1. Então tá aqui, né, uma tefilá, uma reza de Abacuque, e aqui a gente tem a palavra que a gente está discutindo, Signot, ok? Então aqui no Terrilim 7:1 nós temos a palavra Sigion, tá vendo que são as mesmas palavras descritas, e que foi usado por todos os profetas, ou seja, esses instrumentos musicais que foram usados por todos os profetas, exceto por Moisés, que não dependia de ajuda externa para a profecia, pois para entrar num estado de êxtase, antes de receber o espírito da profecia, né, ver Samuel também 10, 5, 2 Reis 3 e 15, onde todas as pessoas tocavam instrumentos para receber a divindade. Abacuque precisava da influência calmante de música mais do que qualquer outro para atingir esse nível. Rabi Simeon continuou: quando os filhos de Israel deixaram o Egito, seus espíritos foram quebrados por causa do seu sofrimento passado, e não havia energia ou vontade neles para participar da alegria da música e da exultação de Moisés e Miriam, segundo o Êxodo 15, 1 ao 21. Mas quando todos esses exércitos e carruagens que acompanhavam a Sheriná na estrada do Egito começaram a cantar e louvar, o Senhor pôs seus atos gloriosos. O santo despertou os espíritos dos israelitas, colocando nova vida neles. E com seu toque, aqueles que provaram a morte foram curados, conforme está escrito. E o Senhor ia diante deles de dia, numa coluna de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e à noite uma coluna de fogo, para dar-lhes luz. Isso é o Êxodo 23, 13 e 21. Todas as estradas emitiam aromas curativos. Quem entrou em seus corpos? E o canto das hostes celestiais entrou em sua alma, enchendo seus espíritos de alegria e contentamento. E Faraó e seus exércitos e todos os principados celestiais do Egito e as outras nações pagãs seguiam atrás dele até que chegaram a Etã, na beira do deserto. E aconteceu que Deus não os conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, porque era próximo, ou seja, eles corriam risco de quebrar o juramento que o rei Abimeleque de Gerá havia administrado a Abraão, no país dos filisteus, de que trataria seu povo de acordo com a bondade que fiz a você. Esse tratado está lá em Gênesis 21, 23 e 24. Observe, o maravilhoso castigo que caiu sobre os inimigos de Israel na noite do Êxodo. Houveram 3 massacres no Egito. O primeiro
o primogênito matava quem quer que pusesse as mãos. Então o santo executou seu julgamento à meia-noite. E finalmente o faraó, vendo a devastação sofrida por sua própria casa, levantou-se com amargura e fúria, puniu os príncipes que, mesmo a hora e ao momento em que o santo começou o seu julgamento. Êxodo 12:30. Também o faraó se levantou com raiva e matou seus oficiais e nobres, como um cão que, irritado como uma pedra, morde a outra. Depois de ter feito isso, o faraó rodava pelas praças gritando: levanta-te e sai do meio do meu povo. Isso é o Êxodo 12:32. E por medo acrescentou: e abençoa-me também. Êxodo 13:32. Como se tivesse dito: deixa-me viver. Então ele estava tão ansioso para se livrar deles que ele mesmo os acompanhou, como se diz, e ele enviou o seu povo. E Deus guiou o povo pelo caminho do deserto e do Mar Vermelho. Isso foi para preparar o caminho para a manifestação do poder divino no Mar Vermelho. Rabi Judá perguntou: por que, quando os filhos de Israel ainda estavam no Egito e ainda não circuncidados em plena comunhão com os santos, ele, entretanto, os tratou como meu povo, segundo o Êxodo 12:1, e meu primogênito, Israel, Êxodo 4:22, considerando que agora que eles foram circuncidados e sacrificaram devidamente o cordeiro pascal e foram totalmente unidos ao santo, a referência a eles é meramente como povo. A resposta é que eles foram mencionados não só aqui, mas em muitos outros lugares. Por exemplo, o Êxodo 32, 1-35, como povo por causa da multidão mista que saiu com eles. Aqui o Rabi Isaac e o Rabi Judá certa vez marcharam de Uxa para Lida, e com eles estavam certo Iossi, liderando a caravana de camelos carregados. No caminho, este Iossi deu um passo para o lado e se comportou mal como uma mulher pagã, que estava colhendo ervas de um campo próximo. Rabi Isaac e Rabi Judá ficaram muito impressionados, e este último exclamou: abandonemos esta jornada, pois Deus nos deu um sinal que não devemos nos associar a este homem perverso ou ter mais relação com eles. Foi assim que eles mudaram de endereço. Ao fazerem perguntas, descobriram que sua mãe era uma mulher pagã e que o seu pai havia nascido ilegitimamente, e bendizeram a Deus por salvá-los dele, por separaram daquele homem. Rabi Isaac lembrou o versículo: não se incomode com os malfeitores. Isso é o Terrilim 37:1. Ele disse: o malfeitor em oposição a pecadores ou ímpios são aqueles que se contaminam a si mesmos e a todos que entram em contato com ele. Rabi Judá disse: deve-se realmente cuidar para não fazer amigo entre os malfeitores, pois se pode sofrer com seus atos e ser incluído no julgamento aplicado a eles. Observe isso: se não fosse pelo bezerro de ouro ou por aquela multidão mista que se juntou e se misturou com os israelitas, o pecado do bezerro de ouro nunca teria sido cometido, e os filhos de Israel não teriam sofrido como sofreram. Por isso, e se não fosse por aquele pecado, Israel nunca teriam cometido, e os filhos de Israel não teriam sofrido como sofreram por isso. E se então fosse por aquele pecado, Israel teria sido e para sempre o que o santo ordenou que fosse: um povo de homens puros, como anjos, e livres de todo mal, livres da morte e livres do domínio dos poderes terrenos. Mas aquele pecado trouxe sobre eles morte e submissão, e por causa disso as tábuas foram quebradas e muitos milhares foram mortos. Tudo isso ocorreu por causa da sua associação com a multidão mista, e foi por isso que aqui foram chamados de filhos de Israel. Foram chamados não filhos de Israel, nem meu povo, mas sim o povo, porque eles se misturaram e também participaram, de uma certa forma, desse pecado. Quanto à expressão, o mesmo versículo, os filhos de Israel saíram atrelados da terra do Egito, refere-se ao período antes que a multidão mista se juntasse a eles.
Rabi Yossi objetou que no Mar Vermelho Moisés disse aos israelitas: os egípcios que vocês viram hoje não verão novamente. Êxodo 14:13. E ainda, de acordo com a interpretação dada por Isaac, eles viam todos os dias a mistura da multidão. A isso Rabi Judá respondeu que a multidão mista não era egípcios, mas membros de outros povos que viviam no Egito. Ou melhor, todos eles foram circuncidados, e por isso em nenhum caso poderiam ser chamados de egípcios. Eles foram aceitos como prosélitos sob a autoridade de Moisés. Por isso, em uma passagem posterior se diz: vai, continua descendo, porque o teu povo que tiraste do Egito se corrompeu. Isso é o Êxodo 32:7. Ou seja, o povo não era o povo do Eterno, mas era o povo que Moshe tomou a frente e escolheu para tirar do Egito, e circuncidou e trouxe eles para o meio do povo de Israel. E os filhos de Israel subiram fortalecido, Ramushim. Isso significa que a multidão mista era 1 em 5, Ramishá. De acordo com Rabi Yossi, para cada 5 israelitas puros, havia um que pertencia à multidão mista. Rabi Judá disse: 1 em 50, Ramishim. Rabi Simeon viu a palavra Ramushim uma referência ao jubileu, que os levou para fora do Egito. Pela mesma razão, 50 dias tiveram que passar antes que os israelitas recebessem a Torá no Monte Sinai, pois a Torá também veio dessa mesma região do jubileu, ou seja, de Biná. E Moisés levou consigo os ossos de José. Shemote 13:19. Por que Moisés fez isso e não outra pessoa? Porque José tinha sido chefe da descida para o exílio. Além disso, isso foi um sinal de redenção para ele, porque José fez os filhos de Israel jurarem estritamente sobre ele, cujo significado já foi explicado em outro lugar. Bendito seja Moisés, que quando os filhos de Israel estavam ocupados com joias raras do egípcio, cuidou de cumprir a promessa feita a José. Alguns dizem que o caixão de Yosef estava no rio Nilo, e Moshe o ergueu com o poder do santo nome, que ele também disse: Yosef, levante-se. O tempo da redenção de Israel chegou. Alguns dizem que seu corpo foi enterrado entre os reis do Egito e que teve que ser removido de lá. Outros, por sua vez, sustentam que seu corpo foi colocado no Nilo para os egípcios não o adorassem como Deus, e que Shera, filha de Axé, mostrou a Moisés o lugar onde ele estava. O Senhor ia diante dele de dia, e o Rabi Yossi discutiu o verso para o músico principal no final da manhã. Isso é Salmo 22:1. Ele disse: grande é o amor que o santo, bendito seja ele, prodigalizou na Torá, na medida em todos aqueles que se dedicam e são abençoados em seu mérito. Quem o estuda diligentemente encontrará favor nas esferas superiores e inferiores. E o santo ouvirá a palavra de tal pessoa, nunca o deixará nesse mundo ou no mundo vindouro. Mas a Torá deve ser estudada dia e noite, como Moshe disse a Josué. Você deve meditar neste livro dia e noite. Isso é o Josué 1:8. E também, como é dito, minha aliança será com você noite e dia. Então veja, dia e noite, noite e dia. Jeremias 33:20. A noite deve se acrescentar um dia para que o santo nome possa estar com ele em harmonia e perfeição. E assim como o dia não está completo sem a noite, também o estudo da Torá não está completo se não for realizado tanto à noite quanto durante o dia. A palavra noite é comumente usada para incluir as horas noturnas antes da meia-noite, mas a verdadeira noite só começa com a irrupção afetiva da meia-noite, porque nesse momento o santo bendito seja entra no jardim do Éden, Biná, para ter alegre comunhão com os justos. Por isso cabe ao homem piedoso levantar-se também nessa hora, porque então o santo e todos os justos no jardim ouvem a sua voz, como está escrito: você que habita nos jardins
os companheiros ouvem a sua voz, conforme Cânticos dos Cânticos 8:3. E nós nos referimos a isso, a comunidade de Israel, quando eles exaltam o sagrado estudo, a Torá, à noite. Feliz é aquele que se une a ele neste louvor. Ao amanhecer, a comunidade de Israel ainda se regozijou em seu Senhor, e ele estende o cetro de sua graça sobre Israel e sobre cada indivíduo que participa de sua alegria e comunhão com ele. É por isso que a comunidade de Israel é chamada, ele sabe disso, como a parte final da manhã. Então, todo mundo que acorda nesse horário e está estudando nesse horário é chamado de Israel, a parte final da manhã. Simeão disse: quando o amanhecer está prestes a romper a escuridão do céu, a noiva entra no quarto do marido, a Sheriná vai encontrar Shem. Por outro lado, quando o sol está para se pôr, a luz aumenta por um instante, então chega a noite. A luz se apaga e todas as portas se fecham. Os burros começam a relinchar, os cachorros a latir, mas à meia-noite o rei se levanta e a matrona canta e o rei se aproxima da porta do palácio e bate nela, exclamando: abra para mim, minha irmã, meu amor. Cântico dos Cânticos 5:2. E ele entra e tem alegre comunhão com as almas dos justos. Portanto, é realmente abençoado quem se levanta naquele momento para estudar a Torá. Porque todos os que residem no paço da matrona se levantam a essa hora para cantar louvores ao rei. Mas o louvor que sobe deste mundo distante é o que mais agrada ao santo. Quando passa a noite e amanhece, no momento em que o céu escurece, o rei e a Sheriná se unem em júbilo e ela revela belezas celestiais e oculta, e a ela e a todo o seu séquito, e oferece presentes a todos. Bem-aventurado, de fato, é aquele que está entre eles. E continua: e o Senhor andava diante deles durante o dia. A expressão aqui, Adonai, significa o santo bendito seja ele, e seu conselho. Rabi Isaac disse: isso ilustra o que nos foi ensinado, ou seja, que os patriarcas eram a carruagem de Riná. O Abraão é indicado pelas palavras, ele andava diante deles durante o dia. Isaac é indicado pelas palavras em uma coluna de nuvem. E Jacó é indicado pelas palavras liderar o caminho. E Davi é indicado pela palavra à noite em uma coluna de fogo. E todos esses quatro formavam uma carruagem sagrada superior para o auxílio, a proteção de Israel, para que caminhasse em harmonia, integridade e paz, e para que os pais pudessem ver a redenção de seus filhos, para andar dia e noite. Porque os filhos de Israel deveriam andar de noite como de dia, como um grupo de fugitivos. Eles não contavam com o santo para protegê-los e conduzi-los, mas isso aconteceu para que neles se manifestasse a harmonia de todos, ou seja, o atributo divino da misericórdia e da justiça, que o dia e a noite simbolizam. Quanto à coluna posterior, ela aparecia à noite para dar luz a cada lado, e era como um farol para os egípcios, incitando-os a perseguir para que o nome santo bendito seja ele pudesse ser glorificado em seu nome. A derrota foi também para induzir os egípcios a pensar que tudo é apenas um acidente, e é por isso que eles andavam dia e noite. Rabi Abba disse: deixa eu só repetir aqui com vocês uma questão, para vocês entenderem aqui, ó. A derrota foi também induzir os egípcios a pensar que tudo é um incidente. Isso a gente traz para acidente, né? Isso nós trazemos tudo aqui para a nossa vida, e essa derrota mostra muitas vezes a derrota de não estar com a Torá, que tudo na vida das pessoas parece um acidente, e elas não entendem profundamente a Torá, todos os tratamentos são acidente, ou um ataque espiritual, ou alguma coisa nesse sentido, quando na verdade isso foi mostrado aos egípcios. E quem é cabalista não vai ver as coisas assim.
E aqui continua: bem-aventurados israelitas, porque o santo os tirou do Egito para que pudessem ser sua parte e possessão. Observe que Israel conquistou a liberdade ao lado do jubileu, e assim será novamente no futuro, como está escrito. E acontecerá naquele dia que a grande trombeta soará. Isso é Isaías, lá no 27:13. Além disso, por causa daquele jubileu superior, eles esperaram 50 dias antes de receber a Torá no Monte Sinai. E assim como andavam de dia, também andavam de noite, para que os dias fossem perfeitos. E eles caminharam com facilidade e conforto. Quando eles receberam a lei, 50 dias se passaram, cada um consistindo de dia e noite, e cada um sendo a metade de um todo. Assim, depois de terem caminhado 50 dias completo, a luz dos 50 dias do jubileu brilhou sobre eles. E foi dito ao rei do Egito: quem lhe disse? Segundo o Rabi Isaac, os mágicos que eram ministros do faraó descobriram com as suas artes das trevas que os israelitas andavam de dia e de noite, e concluíram que fugiam tanto, mas que também observavam que os israelitas não tomaram uma rota direta, mas seguiram um caminho tortuoso, como é dito, e eles voltavam e acampavam diante de Pi-Hahirote. Muito bem, a gente sabe que quando está falando ali que eles andavam de dia e de noite, é porque eles estudavam a Torá de dia e de noite, e que isso é uma alusão exatamente com essas questões de que o povo de Israel, eles não podiam seguir um caminho reto até chegar ao santo e bendito seja ele, mas que eles tinham que chegar a um caminho onde esse caminho ele tivesse essa árvore sefirótica, ou seja, eles estudavam a Torá com uma seriedade muito grande, e eles então sabiam que tinham que ir para Biná, mas eles não poderiam andar reto, eles tinham que ter uma caminhada zigue-zagueando entre as sefirotes. Então é explicado aqui que exatamente dentro dessa questão que nós estamos falando, a Torá ela vai descrever esse caminho de subida aqui, ó, zigue-zagueando. Eles não podiam ir reto, tá vendo? Eles tinham que passar sefirote por sefirote, consertando cada uma dessas partes, cada um desses elementos, cada uma dessas sefirotes tinham que ser consertados. Então, eles não podiam jamais, de forma alguma, fazer algo diferente dessa caminhada ali, ó. Então sobe-se as sefirotes, passa por todas as sefirotes, e os caminhos dele não eram retos. E para isso eles sabiam que eles caminhavam de dia e de noite. Olha como é que a linguagem metafórica da Torá chega a um nível agora do que a gente está falando. A caminhada é para o mundo espiritual e não é uma caminhada num deserto literal. E aí diz: e ele levou 600 carros escolhidos. Rabi Yossi disse que esse número correspondia ao número dos israelitas a pé, 600 mil caminhando, ou seja, a mesma quantidade de carro do faraó era a mesma quantidade de israelitas que caminhavam. Os escolhidos significam uma contraparte dos guerreiros que formavam a flor de Israel, enquanto todos os carros do Egito correspondiam aos pequeninos entre os israelitas. Faraó agiu inteiramente sob o conselho de seus feiticeiros e mágicos. A palavra guerreiros, salishim, de Selish, né, terceiro, significa que cada uma das carruagens haviam 3 guerreiros. Vamos ver aqui. Então, lá dentro dessa configuração, aqui nós temos que ver que cada parte aqui da Sefirote, cada uma dessas sefirotes, elas são formadas de uma triada, que nós chamamos de 3 sefirotes. Então nós temos a triada superior, ou a tríade superior, que é Keter, Rohimá e Biná. Logo depois nós temos essa outra tríade intermediária, que é Hesed, Gevurah e Tiferet.
E temos essa outra tríade aqui de baixo, que é a mais inferior, que é chamada exatamente de filhos. Então, Netzarod e Esod, finalmente Malhut. E é disso aqui que se está falando. Então, tudo está ligado dentro desse sistema astral, como a gente vai entender agora. Muito bem. Eram formados, também vão em trios, ou seja, direita, esquerda e intermediária. Ou seja, a gente tem um lado direito, esquerdo e intermediário, sempre convergindo ali para a parte central entre as duas partes. Mas de acordo com Rabi Isaac, Shalishim significa simplesmente supervisores, como na tradução no Targum aramaico, o Rabi Hia ilustrou isso com um versículo. E acontecerá naquele dia que o Senhor castigará o exército do alto e os reis da terra na terra. Os representantes celestiais de uma nação, concedendo-lhes domínio e poder. Ele trata de maneira semelhante a nação terrena que ele representa, e quando ele diminui seu favor, diminui seu domínio acima, e o mesmo ele fez abaixo. Então aqui a gente tem a ideia de que tudo que acontece em cima, ou seja, aquele rei vai ser castigado, aquele príncipe, aquela força espiritual que está acima daquele povo, e o povo vai ser castigado também. A gente vê isso lá no que acontece na guerra que está havendo na Ucrânia. Então ali está havendo uma cobrança muito grande, e os outros príncipes das outras nações não estão se envolvendo muito. Alguns estão, outros não. Mas ali pode acontecer um grande problema, porque enquanto esses príncipes estão em guerra entre si, eles colocam as pessoas que não têm a Kabbalah e não têm o conhecimento em guerra entre elas. Então as pessoas começam a guerrear, e pessoas que nem se conhecem vão matar uma às outras. Isso vai gerar mais ticunim para frente, mais questões. Por exemplo, uma pessoa que mata a outra vai ter que nascer de novo para ser morta por essa pessoa. Então esses problemas todos são gerados justamente por causa dessa questão de não se conhecer a Cabala profundamente. E aí continua: e o faraó se aproximou, Shemot 14:10. Rabi Yossi disse: foi apontado que a palavra ikrive, aproximou-se, literalmente está na forma causativa, significando que levou os israelitas para perto de Deus pelo arrependimento. Assim, veja, a questão do faraó, mesmo sendo algo que parece ser antagônico à Torá e todas essas forças, elas trabalham para te levar ao arrependimento. Então tudo é um trabalho do Eterno. Ajuda, que nós chamamos de ajuda, e contra-ajuda quando é necessário. Assim a Escritura diz em outro lugar: o Senhor em angústia, eles se voltaram a ti, eles derramaram orações quando o teu castigo veio sobre eles. Isso é Isaías 26:16. Isto é, os filhos de Israel não se voltam para o Todo-Poderoso quando estão confortáveis, mas apenas quando estão na tribulação, quando ele os pune e eles derramam orações. Eles são como a pomba da história que se refugiou de um falcão em um buraco na rocha e encontrou uma cobra lá. Ou seja, eles sempre estão em perigo e sempre têm que estar rezando a Shem para abrir as forças espirituais para esse mundo. Eles se aproximaram do mar, mas quando viram como estava tempestuoso e como suas ondas rugiam e quebravam, o medo os dominou. Então eles olharam para trás, e eis que estava o faraó com todo o seu exército e seus múltiplos imprimentos. O medo deles aumentou quando o viram, e seu temor era ilimitado. Então eles choraram assim, e eles se aproximaram do seu Pai Celestial, cuja ajuda invocaram, e disso foi o faraó indiretamente a causa. E Moisés disse ao povo: não tenham medo, fique tranquilo e vejam a salvação de Hashem. Isaías 27:13.